debate sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas no Brasil. Mitos e verdades sobre os efeitos dessas substâncias. A procura dos jovens pelo prazer. A realidade de dependentes e familiares em 4 capitais do país. E a busca pela recuperação. Agora, no Caminhos da Reportagem. Ruas e praças escuras facilitam o consumo de drogas na noite de Porto Alegre. Numa delas, encontramos Carlos, de 27 anos, quando ia consumir a primeira pedra de crack da noite. Quanto tempo de onda dá uma pedra dessa? Não, 5 minutos. E o que você sente em 5 minutos? Meus dentes travados. Meu coração acelerado. Carlos é viciado desde os 14 anos. Perdeu a mulher numa troca de tiros com a polícia durante um assalto. O produto do roubo serviria para comprar crack. Ele foi baleado na cabeça e preso, mas nada o afastou da droga. O crack, né? Se tu não tem o dinheiro pra ele, tu não tem o controle dele, tu rouba qualquer um, tu rouba tua mãe, teu pai, tu rouba todo mundo. Fumei tudo que era meu, né? Fumei minha TV, meu rádio, meu som, só não fumei minha casa porque era no fundo da casa da minha mãe, entendeu? Pelo crack, se o vagabundo não for firme, ele faz qualquer coisa pelo crack. Até transar, ele transa com outro homem, faz um bolo pra poder fumar o crack. Não é todos, entendeu? Mas é mais ou menos por aí. Te deixa mais violento? Não, me deixa tranquilo, só espiado só, né? Um com um lado pro outro, com um louco só. A gente tá conversando há quase 5 minutos. Essa onda do crack tá passando? Já, só tô meio travado um pouco só. E aí depois que ela passa, assim, qual é a sensação que dá agora? Como é que eu vou te explicar? Dá vontade demais? Dá arrependimento? Não, no caso, como é que eu vou explicar? Não é o fato de dar arrependimento. O fato é o seguinte, R$10, o cara queima ali em fração de segundos, entendeu? Mas pra te correr esses 10, né, às vezes tem que correr o dia inteiro pra arrumar 10, entendeu? Essa que é a situação. E muitas vezes tem, tipo, de repente tá faltando um monte de bagulho lá em casa lá e eu não sei, eu tô na rua há 3 dias, entendeu? E eu não boto a cara lá que é pra não pedir nada pra eles, entendeu? Pra tua família. Isso, e pra eles não falar nada, sabe? Tipo, não ficar falando, porque o fulano só quer vadiar, só quer isso, só quer aquilo, entendeu? Daí, no caso, eu evito estar escutando esses bagulhos pra não causar mais transtorno. Mas de qualquer forma, pra você, que conhece o crack de um jeito que as outras pessoas não conhecem, esses 5 minutos de prazer, eles valem a pena todo esse sacrifício, todo esse investimento teu? Pro viciado, vale. Ele nos conta que fez 7 cursos profissionalizantes, gostava de estudar e hoje é um jovem sem futuro. Como é viver sem ver um futuro? É vegetar. É ver o mundo rodar e as pessoas caminhar na tua volta e tu ser invisível para elas. Isso que o crack faz a gente se tornar. Hoje, se Deus olhasse para baixo, eu pediria para Deus. Primeira coisa, né, largar os vícios, né? Em primeiro lugar, os vícios. Tirando os vícios, só queria saúde e paz. A história de Carlos se confunde com a realidade de milhares de brasileiros que convivem com a dependência química do crack, uma droga devastadora que vicia o usuário em pouco tempo de consumo. As drogas, hoje um dos males da sociedade e que devastam vidas como a do gaúcho Carlos, nem sempre foram substâncias consideradas nocivas. Muitas delas começaram a ser usadas como tratamento para certas doenças. Outras fizeram parte de contextos socioculturais de épocas passadas. Essa ideia de droga ligada à maconha, cocaína, heroína, substâncias de uso ilícito, por oposição aos medicamentos, que é um uso corrente que a gente faz hoje, essa história é muito mais recente do que a gente imagina. Droga tem uma etimologia controversa, né? O próprio termo é bastante controverso na sua origem, mas tudo indica que ele foi criado por volta do século XIV, na Europa. Ele provém do holandês e o termo designava barris secos, né? E era uma referência à paixão, ao entusiasmo, aquilo que o Brodel chamou de loucura das especiarias que aconteceu nessa época. E é como se essas substâncias, especiarias, drogas, que eram
né, carregadas em barris secos, né, promovessem o gosto, o sabor. Era como uma espécie de materialização desse paraíso. O século XIX é marcante por conta, de um lado, da configuração do problema das drogas e pela elaboração das primeiras leis no mundo ocidental de combate ou de restrição às drogas. Até então, a coisa de um século e pouco atrás, praticamente não havia restrição, tá, legal ao uso de nenhuma substância. Uma das coisas curiosas que me chama muita atenção nesse problema das drogas é que boa parte dessas substâncias hoje, consideradas ilícitas e que nós combatemos, elas foram produzidas no século XIX, do século XIX em diante, como substâncias medicamentosas. O caso da cocaína é o mais clássico a esse respeito. Quem produziu a cocaína não foi, né, um bando de gente no meio da selva, ligado a alguns malucos que queriam... foram laboratórios alemães, em particular, que era o país, a Alemanha, o país de ponta no século XIX, com a sua indústria farmacêutica, que produziu, enquanto tal, né, a cocaína. Vem das folhas de coca, que os índios, né, dos Andes, do Peru em particular, usavam, e isso foi sintetizado, seu princípio ativo, num laboratório lá. O caso clássico, né, a esse respeito, é do Freud, né, que prescreveu. O Freud tem uma trajetória curiosa com a cocaína, porque ele, no início, né, houve um determinado momento em que ele prescrevia, ele achava que tinha descoberto um remédio para cuidar de certos estados de depressão, coisa que o valha, e pouco tempo depois ele tem uma postura mais cautelosa e, no final das contas, ele, né, condena o uso da cocaína. E a cocaína vai sendo, nesse caso, banida do universo farmacológico, não certos derivados delas, porque, afinal, vários anestésicos que a gente usa tem algum princípio ativo associado, mas a cocaína virou uma substância ilícita. A heroína, idem, tem essa história paralela. Ela foi produzida em laboratório farmacêutico como um remédio, como um medicamento para combater o vício daqueles, né, que não largavam o ópio. Foi por isso mesmo considerado um medicamento heróico contra o combate e que virou, no entanto, essa droga que a gente conhece hoje. O mundo moderno declarou guerra às drogas. Elas viraram um negócio lucrativo envolvendo armas, tráfico e muita violência. No Rio de Janeiro, a desigualdade social agrava esse cenário. Nas comunidades dominadas pelo comércio ilegal de drogas, muitas crianças e jovens, sem perspectiva de futuro, escolhem a vida do crime. Buscam o tráfico por status e dinheiro, e também a ascensão social. A criança, muitas vezes, vê na figura do traficante como um herói. Porque ele é que dá a festa do dia da criança, às vezes ele dá o presente de Natal. E isso é muito cruel, né? Eles veem na figura do traficante quem tem a namorada mais bonita, quem tem o cordão de ouro, quem usa roupa de marca. E aí a prevenção se faz necessária nesse momento. Porque tirar a criança do tráfico é muito mais difícil. Ser dono de uma boca, trabalhar para o tráfico dá poder. E é o poder que eles não têm, que eles veem o dia inteiro, que eles, na mídia principalmente, que eles querem. Um número crescente de jovens menores de 18 anos envolvidos na criminalidade, envolvidos em transgressões. Muitas vezes envolvidos com o tráfico e com as drogas. Eles são sempre, ou quase sempre, pobres e são muito frequentemente negros. E depois da criminalização, o percurso, o destino, a carreira é do aprofundamento na violência. Eu fico na contenção do vapor, entendeu? Tipo, o vapor traficando, eu na contenção deles. Tipo, os homens brotar ali, eu solto fogo, escorro e eles se escondem, os amigos.